Fiz o projeto de TCC da Uninter. Postei e ele voltou validado. E agora? O que eu faço? Essa foi uma pergunta que uma aluna minha e a Tatiane, né, eu não vou dar o nome completo dela, mas tem várias Tatianes, ela vai saber quem é, me perguntou no WhatsApp. Ela me mandou um WhatsApp e falou assim: professor, meu TCC foi aprovado, tal, eu achei que viria alguma orientação, mas não veio e eu estou um pouco perdida, porque e agora? Para onde que eu vou? Né? E aí você aí no seu polo provavelmente vai ouvir assim do teu orientador. Eu espero que não, mas muito provavelmente você vai ouvir assim: ah, segue o manual. Eu acho que talvez ele já tenha te dado essa orientação no início, você já buscou essa informação no manual, mas não conseguiu resolver teu problema. Então, com a gentileza da Tatiane de me ceder o trabalho dela, eu excluí os dados todos, né, só para a gente ter o texto dela, eu vou mostrar para vocês a orientação que eu daria para ela. E é que eu dou para todos vocês. Para sair para se planejar com o teu trabalho, tá? Vamos lá. Isso aqui foi a resposta que ela recebeu, tá vendo? Aqui, ó, situação do trabalho validado, o projeto, aquele que nós fizemos o curso, projeto validado, o anexo aqui, o trabalho e tal, e a correção dada pelo professor. Veja lá o que ele postou. Olá, espero que esteja bem, desejo excelente 2021. Seu trabalho atende aos requisitos, sugiro que permaneça firme no objetivo e continue usando de forma correta da forma correta de como fazer estação. Não precisei fazer nenhum apontamento, saudações, e o professor aqui, o nome dele. Aí você, aluno aí do lado, vai falar assim: poxa vida, mas e agora, hein? O que eu vou fazer? Eu tenho meu projeto, professor, segui as tuas dicas, segui o que tinha lá no AVA, segui tudo, fiz tudo, só que aqui eu travei. No vídeo da aula 7 eu dei uma orientação e aqui eu vou dar uma outra, aula 7 de como fazer o TCC do nosso curso, eu estou seguindo com ele, mas aqui eu quero ser mais incisivo. O que fazer? Primeiro de tudo, você tem que saber que o seu trabalho, Tatiane e demais alunos, ele é composto por 3 etapas. Introdução, desenvolvimento, deixa eu ver se está dando para ver bem, tá, ok, e as considerações finais. Isso aqui são os elementos textuais do seu trabalho. A chave de um bom texto está em entender essa divisão. A introdução você não vai escrever agora. Você vai escrever no final do seu trabalho. Mesma coisa, as considerações finais. Você vai escrever no final do trabalho. O que é que você vai escrever agora? Se isso daqui e isso daqui você não vai fazer. Você vai primeiro desenvolver o texto. Esse é o foco que você tem que ter. Por quê, professor? Porque não faz sentido você escrever uma introdução, sendo que você ainda não tem ao que introduzir o seu leitor. Então você escreve o desenvolvimento primeiro, para depois construir a sua introdução. Dentro da introdução você vai colocar o problema, justificativos, objetivos, tudo isso. Mas depois, porque você precisa ter o que introduzir no leitor algo. E aqui a gente ainda não tem nada. Tá tudo vazio, você não escreveu ainda. Então depois você vai fazer a sua introdução, com tudo o seu desenvolvimento na cabeça. Você vai desenvolver o tema, pesquisar e tudo mais, para depois escrever a introdução. Mesma coisa, as considerações finais. Não faz sentido escrever as considerações finais agora, tá? Então você vai estruturar o seu desenvolvimento. Como que eu indico que você faça isso de uma forma simples, tá? Primeiro de tudo, desce no seu projeto e vê qual é o problema, o que você tem que responder. Esse problema aqui, todo isso aqui, ó, o que é a educação afetiva e como ela afeta o processo de ensino-aprendizagem. Essa pergunta aqui vai nortear todo o seu desenvolvimento. No caso da Tatiane, no seu caso, outro aluno, é a sua pergunta. O título desenvolvimento no futuro
você vai ter que alterar ele. Então, o que eu já recomendo você fazer? O seu desenvolvimento vai se transformar no teu problema. Isso aqui é só para você saber, tá? Depois você muda, ok? Porque toda hora que você fala assim, mas o que é que eu tenho que responder mesmo? Aí você vem aqui para responder a tua pergunta. Todo o desenvolvimento do trabalho vai culminar no todo o desenvolvimento do trabalho vai responder a pergunta que você problematizou, tá? E para facilitar o seu trabalho, pensa o seguinte, ó. Isso que eu estou falando para você facilitar. Tudo que eu falo aqui é para pessoas que estão ou produzindo um primeiro texto, ou têm dificuldades de fazer um texto. Então é para vocês. Não é para quem já está com escrita de artigo aí encaminhado, para quem já... Não. Isso aqui é uma coisa prática. O ideal vem depois. Primeiro você aprende a fazer para depois se especializar, tá? Então essa introdução, que vem no final do seu texto, você vai fazer ela com pelo menos 2 páginas, tá? É o que você vai usar. Pelo menos 2 páginas. Porque veja porque eu estou colocando isso aqui, ó. Então aqui, 2 páginas, ok? E as suas considerações finais, mesma coisa. Você vai fazer ela 2 páginas. Depois isso, tá? Isso aqui é uma coisa, ó. Vou colocar em vermelho. E esse aqui é outra coisa. Também em vermelho, tá? Não quero que vocês confundam isso agora. Posto isso, nós temos 2 páginas, pelo menos, de introdução, é o mínimo que tem que ter. O pessoal às vezes fala, uma página tá bom. Aqui, para esse trabalho, 2 páginas, pelo menos. E de considerações finais, idem, 2 páginas. Por quê? É o espaço ideal, ou pelo menos assim, que a gente julga ideal, para você discorrer uma boa introdução, colocar todos os itens obrigatórios da introdução e nas considerações finais para você dar o seu parecer, para você dar a sua opinião, para você fechar, mostrar tudo que você conheceu. 1 página e meia, 2 páginas. Até 1 página vai nas considerações finais, mas o ideal são 2, para você mostrar ao que veio, né? Você precisa de espaço, então você tem. Isso sobra aqui para o desenvolvimento de 11 a 18, não, de 11 a 16 páginas para você escrever. Então você tem de 11 a 16 páginas para escrever um texto. Por quê? Porque você vai ter, então, 2 páginas da introdução, 2 páginas das considerações finais, com mais 4, com mais 11, 15 páginas de elementos textuais mínimas dentro da Uninter para a produção do seu artigo. Ou então, 2 páginas de introdução, 2 de considerações finais, mais 16 páginas para totalizar as 20 laudas, né, as páginas máximas dentro do seu trabalho. Deu para entender? É isso. Você tem de 11 a 16 páginas para discorrer o desenvolvimento do seu trabalho. Dessas 11 a 16 páginas, para facilitar o nosso entendimento, para estruturar o nosso trabalho e para nos dar uma direção de para onde nós vamos, o que nós vamos escrever, a gente vai planejar a nossa escrita. A nossa escrita ela tem que ser planejada em cima do que é a educação afetiva e como ela afeta o processo de ensino e aprendizagem. Mas no seu projeto, você já colocou aqui alguns objetivos, tá? Então eu vou copiar esses objetivos aqui e vou levá-los para o desenvolvimento do meu trabalho. Por quê, professor? Porque se você colocou que os seus objetivos são esses, são eles que você tem que buscar durante as 11 ou 16 páginas, ou 12, 13, 14, 15, que você tem que buscar. Isso daqui é o que você tem que buscar. Esses são os seus objetivos principais, tá? No caso da minha aluna aqui, o seu, você vai verificar qual é o seu objetivo principal. O da minha aluna é esse. Você vai pegar esse... Desculpa, gente, eu esqueci de travar meu celular. Você vai pegar esses objetivos e para não fugir deles, você vai estruturar na forma de tópicos, tá?
Então, o primeiro objetivo, o objetivo geral do trabalho, é analisar a visão valoniana, que é de Henri Vallon, sobre a afetividade do desenvolvimento humano. Esse daqui é um tópico mais geral. Vamos deixar ele para depois. Vamos para os específicos. Promover a construção de uma praxis pedagógica voltada à afetividade. Apontar as características da educação afetiva. Identificar as ações que caracterizem um educar efetivo e suas consequências do processo. Instigar uma discussão sobre afetividade em Vallon. Tá? Vamos organizar essas ideias. Você vai falar sobre educação afetiva, nesse exemplo. Qual é a primeira coisa que você vai falar para o teu leitor? Você vai explicar para ele. Então, tópico 1, vamos lá. O que é a educação afetiva? Tópico 2, autores que discorrem sobre a afetividade. Que aqui tá bem, né? Ok. Tô falando sobre a afetividade. O que é educação afetiva? Autores que discorrem sobre a afetividade enquanto prática educacional. Esses não necessariamente serão os tópicos do trabalho de vocês. Mas você vai responder a esses questionamentos em uma página, 2, em 4 ou 5 parágrafos para começar a estruturar o seu texto. Vamos para o objetivo propriamente dito. Quais são as características? Então esse aqui já pode ser um texto, já pode ser mais um item. 3. Apontar as características da educação afetiva. É importante. Deixa eu excluir daqui. Aqui, analisar a visão de Henri Vallon, né? Então vamos colocar o tópico 4 como assim, quem é aqui, esse tópico aqui, eu não vou delimitar, mas aqui cabe bastante coisa, tá? É legal traçar uma bibliografia do autor, quem ele é, o que ele faz. Tive que dar uma pausadinha, mas já continuando então. Esse aqui é um tópico que eu acredito que vá precisar de um pouco mais de espaço. Faz uma breve bibliografia sobre o autor, discorre sobre as suas teorias, sobre as etapas de aprendizagem, nesse caso, né? Aí aqui você já pode entrar também com o tópico 5, analisar a visão dele. Aqui nós estamos no desenvolvimento da criança. É interessante até então colocar aqui assim, para você analisar a visão sobre o desenvolvimento da criança, etapas de desenvolvimento infantil. Tá vendo? A gente tem aqui um tópico 5, um tópico 6. Tá? Aqui vamos pôr mais um tópico, Ctrl X, tópico 7. Quais são essas ações, né? Quais ações que podem caracterizar um educar afetivo? Então é um outro tópico. Você tem que pegar os seus objetivos e transpor eles da forma de tópico. O que é o processo de ensino-aprendizagem? O processo de ensino-aprendizagem e a importância da afetividade, certo? E por fim, promoção de construção de praxis. Aqui na promoção da construção, você vai falar algumas coisas interessantes para colocar aqui, por exemplo, como fazer isso, como praticar a afetividade no ambiente escolar. Mas o mais interessante é propor alguma atividade, um exemplo, tá? Planeje um exemplo, proponha um exemplo. Como você faria? Você vai em cima falar o que é, embaixo o como, tá? E essa instigação aqui da discussão sobre afetividade, ela já vai estar toda implícita aqui. Então, esse aqui é o próximo passo. Você vai organizar o teu trabalho de forma a começar a responder essas questões aqui. Com base na sua bibliografia base, que é essa daqui,
E também com base nos teus textos adicionais. Você vai incorporando textos, tá? Como assim eu vou incorporando textos? Um exemplo. Vou falar sobre educação afetiva. Então abre aqui o teu Chrome e digita lá no teu Google, tá? Digita na aba do Google, digita aqui assim, ó, o que é educação afetiva. PDF. Já abriu um artigo aqui, ó, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O afeto que educa. Esse é um texto que você pode usar. Tá? É um texto que você pode usar. Você vai ler esse texto. Ah, eu gostei dessa citação. Vem aqui, cita ela, coloca bonitinho, entendeu? Referências e tal. Sobre isso nós já falamos no curso, capaz de vocês já terem essa noção, né? De o que é plágio, o que não é, o que é citação, o que não é. Mas aqui é um exemplo, tá? Então é isso. Esse é o próximo passo. Fez o trabalho, o projeto ele foi aprovado. Estruturar, organizar de forma lógica o que você vai escrever. Ah, eu tenho de 11 páginas para falar sobre isso? Tem. Se você falar uma página sobre cada um, já vai dar 10. Alguns desses temas você vai levar uma página e meia. Mas tenta colocar como meta uma página sobre cada tópico que você vai estruturar. Faça isso com o seu trabalho também, se não é o caso aqui. Essa é uma orientação que eu daria para a Tatiane se ela viesse aqui no Polo. É exatamente isso que eu faria com ela. Tá? Quando ela me pediu o que fazer, eu falei, posso fazer uma gravação e postar? Porque pode ser que ajude outros alunos a como estruturar esse trabalho. Então, Tatiane, eu espero que tenha ficado claro, que você consiga fazer o seu trabalho e como você tem meu WhatsApp, você tem o telefone aqui do Polo, que você precisar, você me manda um alô, tá? Para os demais, boa sorte, boa produção, espero que vocês tenham gostado aí, valeu? Um abraço, até o próximo vídeo, falou!